boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos dar início então na apostila do segundo bimestre, essa daqui, Formando Campeões, volume 2, tá ok? Então nós vamos ter hoje, é segunda-feira, né? Aula de língua portuguesa. Então vai abrir a apostila na página 4 e fala sobre o espírito ecológico. Esse é o tema da apostila. Na primeira página, na página 5, tem aqui uma roda de conversa. O que é uma roda de conversa? Então, são perguntas para que faça o questionamento para vocês e que vocês vão dar as respostas pessoais, tá? Então, quais são essas perguntas? Você gosta de ler histórias? Lembra-se da última história que leu? Qual era o título e o nome do autor? A história tinha muitos ou poucos personagens? Que sentimento a história despertou em você? Essas respostas vocês vão colocar no caderno de vocês. Então, vai colocar lá no caderno a data de hoje, dia 1º de junho de 2020, tá? Poá, 1º de junho de 2020. Vai escrever lá, roda de conversa. Coloca as perguntas e as respostas. As perguntas e as respostas. Todas respostas pessoais. E aí, o que está pedindo na questão 2? Para que vocês contem uma história para os colegas, uma história que emocionou bastante você. Então, como que vocês vão contar? Vão gravar um áudio, tá? E vão me mandar no particular, tá bom? Depois eu vou passar para o grupo para todo mundo escutar a história de cada um. Mas primeiro eu quero ouvir para depois compartilhar com o grupo. E aqui vocês vão ilustrar a história. Então, vai fazer um desenho sobre a história, tá bom? Bem bonito, hein? Faz colorido, pintado bonitinho, porque hoje vai dar tempo, tá? Não temos muitas atividades, então pode caprichar nesse desenho. Na página 6 e 7, nós temos um conto. Então, hoje, né, nós vamos começar o assunto sobre contos, tá? É um outro tipo de gênero textual que nós vamos ver. Aqui tem o conto que chama Pra Dar no Pé. Aqui e aqui termina o conto. Logo embaixo tem a fonte. Nesta fonte tem todos os dados da onde foi retirado este texto, tá? É um texto que foi retirado de um livro e aqui tem os dados do livro que foi retirado. Tá bom? É importante vocês sempre observar esta fonte. E aqui algumas perguntinhas relacionadas ao texto. Então, vocês vão ter que ler o texto, entender o texto, para depois vir aqui responder essas questões sobre o texto. Tá ok? Que é um conto. Temos na página 8, então lá tá pedindo o quê? Vocês vão pesquisar a capa do livro da história, tá? E responder as questões. Então, esta história está dentro de um livro, né? E vocês vão pesquisar qual é o livro. Onde vocês vão encontrar esses dados? Acabei de falar. Então, aí vocês vão colocar o título do livro, o autor do livro, o ilustrador e a editora, tá? Lá na fonte tem todas essas informações, certo? Depois, na atividade 4, a gente vai falar sobre a estrutura do texto. Todo texto tem um começo, um meio e um fim. O começo é a introdução, o meio é o desenvolvimento, o que acontece, o desenrolar dessa história. E o final é a conclusão do texto, tá? No caso, é o conto que nós estamos falando. E aqui vocês vão fazer o quê? Vocês vão enumerar. Primeiro, vocês vão enumerar todos os parágrafos, tá? E depois vocês vão relacionar quais são os parágrafos que estão a introdução, quais são os parágrafos que falam do desenvolvimento do texto e quais os parágrafos que têm a conclusão deste conto, tá? Daí nós vamos voltar a falar sobre os personagens narrativos. Então, nós já falamos sobre isso, que tem um narrador, que é um narrador personagem, que é aquele narrador que conta a sua história. Ele faz parte da história.
E tem o narrador, que é o observador. Ele só observa, ele não faz parte da história. Ele está contando algo que ele viu ou ele imaginou, enfim. Mas ele não faz parte dessa história. Então, vocês vão observar lá no texto, lá no conto, e vão dizer para mim, a história é narrada sob o ponto de vista de... É um narrador personagem ou é um narrador observador? Aí, dando continuidade, na página 9, nós vamos aqui falar sobre o personagem central da história. Então, vocês vão ter que encontrar quem é o personagem principal dessa história. E vão escrever aqui. E aí, a narrativa, ela é escrita sobre o ponto de vista na primeira pessoa ou na terceira pessoa. O que é isso, professora? Primeira pessoa sou eu. Eu sou a primeira pessoa. Você é a segunda pessoa. Ele é a terceira pessoa. Então, se eu falo de alguém, eu estou falando dele. Então, estou falando na terceira pessoa. Se eu falo de mim, eu estou falando na primeira pessoa. Ok? E então, é isso que vocês vão identificar aí no texto. E é onde se passa a história e depois o conflito gerador da história. Então, toda história tem o ápice, aquele momento que tem um conflito, que tem algo que chama atenção, que é no desenrolar da história, né? E aí vocês vão encontrar qual foi esse conflito deste conto. E vão escrever aqui na questão E. Na questão F, a notícia gerou uma manifestação de protesto entre... E aí vocês vão localizar. O conflito foi resolvido quando... A molecada descobriu que a notícia de quem iriam derrubar a mangueira era... Isso é falso ou é verdadeiro? E aí vocês vão colocar também. Tudo tem dentro do conto. Por isso é importante ler com atenção, tá? Aí vai ter mais um trecho aqui do texto, tá? Para vocês poderem observar. Aqui volta a falar sobre o texto. É o trecho do texto, mas está aqui novamente para a gente observá-lo, tá bom? E vocês vão localizar aí as características da árvore que está contida neste trecho. O que são características? Lembra que nós falamos dos adjetivos? A forma que é, né? Como é isso como ele está se referindo à árvore, no caso? Então, vocês vão encontrar aí e vão escrever. Depois, aqui vai procurar no dicionário, tá? A palavra exuberante. Então, quem tiver um dicionário de livro, é legal vocês buscarem. Lembrando que, como se encontra uma palavra no dicionário? Ela está como? Em ordem alfabética. Então, eu vou ter que observar na ordem alfabética. No caso, é a palavra exuberante. Eu vou olhar a primeira letra, vou olhar a segunda letra na ordem alfabética, a terceira letra, a quarta letra, até eu encontrar a palavra. Então, sempre a ordem alfabética está, não só a primeira letra. Tem que observar a segunda e a terceira e a quarta, dependendo da palavra, tá bom? E aí, vocês vão encontrar aí o significado desta palavra. Não tem um dicionário em casa, ok. Vocês vão poder, então, olhar pela internet, ok? Depois, nós temos aqui, na C, vocês vão circular neste trecho que nós acabamos de ver, o nome dos animais que viviam na árvore e pinte o sinal de pontuação que tem a função de separar elementos da espécie. Nós já vimos esse sinal de pontuação que tem essa função. Então, qual é o sinal de pontuação que ele vai separar elementos da mesma espécie? Vai localizar no trecho e vai circular, tá bom? Depois aqui, vocês vão reescreva o trecho em destaque, substituindo o termo nela pela palavra a qual está se referindo. Então, quando eu falo nela, estou falando de quem? Então, você vai escrever o trecho novamente, onde está esta palavra, mas vai trocar a palavra nela por quem está se referindo. Na E, vocês têm aqui, ó, desenhe o papagaio de seda que morava na árvore. Escreva por quais outros nomes ele é conhecido. Então, vai fazer aqui, novamente, um desenho, tá? Do papagaio de seda. E aqui vocês vão colocar os nomes que ele pode ser conhecido. Isso vai fazer uma pesquisa também.
E aí a 7 é para finalizar. Nós temos aqui, vocês vão buscar no material de apoio. Então, lá atrás no livro, tá aqui, ó, material de apoio, língua portuguesa, página 10, tá? Nós temos essas fichas aqui de alguns animais. Vocês vão buscar nome científico, habitat e alimentação. Então, aqui é uma pesquisa para vocês fazerem, ok? E aí, vai encerrando aqui a nossa atividade de hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido, façam com bastante atenção. Estarei para tirar as dúvidas, mas acredito que essas atividades vocês vão conseguir fazer sozinho. Presta bastante atenção, tá bom? Mas se tiver dúvida, pode me chamar. Um beijo para vocês, uma ótima tarde, bons estudos, fiquem com Deus.